Akuma não, pô. Cingaro da Curse. Certa noite em Campo Grande. Tá, eu acho que dá pra gente começar a análise agora do Sasuke contra o Itachi sobre quem venceria naquela batalha, naquele momento, né? Bom, vamos nessa? Tá. Acho que dá pra gente começar a analisar as condições de combate. Bom, na verdade as condições de combate vão ser as mesmas que aconteceram lá no esconderijo do clã Uchiha, tá bom? Só pra deixar claro, vai ser naquela luta, mas não necessariamente com eles tendo exatamente os mesmos objetivos, tá? Por exemplo, o Sasuke queria sim matar o Itachi, isso vai ser mantido. Mas o Itachi querendo arrancar a marca da maldição do Sasuke, não mantido, tá bom? Vai ser as únicas coisas que a gente não vai manter. O Itachi vai ir pra cima do Sasuke com a intenção de matar também, entenderam? Beleza. Tá, primeira coisa, o ponto que vocês vão falar com certeza absoluta é o Genjutsu, né, do Tsukuyomi. Isso ia funcionar no Sasuke? Não ia, porque na própria luta ele já conseguiu bater, né, Mangekyo com o Genjutsu do Itachi, né, que é o Tsukuyomi. O Tsukuyomi não funcionou no Sasuke. Não adianta, aquilo não funcionou no Sasuke. Gente, não adianta. O Sasuke, ele quebrou o Tsukuyomi do Itachi. Vocês falam, mas aquilo lá não estava em cor negativa, aquilo lá era retratado com cores negativas. Então, eu não sei se vocês viram, mas quando o Genjutsu foi quebrado, as cores ficaram em negativo, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Bom, sim, aquele lá era o Tsukuyomi do Itachi, era na potência máxima, mas vocês vão falar, então por que dos outros ficam em negativo e esse não fica? O nome disso é intenção do autor, que é deixar a batalha mais tensa e a gente não saber quando é um Genjutsu e quando não é. Entendeu? Essa era a intenção do autor nessa batalha. A gente não saber quando é Genjutsu e quando não é, entendeu? A gente não saber pra batalha ficar melhor. Por isso que não ficou o tempo inteiro nas cores negativas. Depois, quando o Genjutsu é quebrado, que as cores ficam em negativas, pra gente saber que aquilo era tanto um Genjutsu quanto o Tsukuyomi do Itachi. Entenderam? É assim que funciona. Então, o que ele poderia mais usar pra matar o Sasuke, já que o Tsukuyomi não funcionou? Amaterasu, é claro. Tá bom. Então, nessa mesma luta, o que aconteceu foi o seguinte. O Sasuke, ele já usou a substituição que ele usou, né, pra desviar do Amaterasu. Não sei se vocês lembram disso. Mas, enfim, com isso, a gente já pode falar que o Amaterasu não funcionaria. Por causa do poder da marca da maldição e o poder da substituição dele. Bom, mais ou menos. Realmente, isso não aconteceria. O Amaterasu não funcionaria no Sasuke de jeito nenhum, tá? Só para deixar claro, ele já desviou uma vez e ele poderia fazer de novo. O que mais o Itachi poderia usar para matar o Sasuke? Espada Totsuka? Tá bom, realmente. Se isso pegasse no Sasuke, ele ia ser selado e a luta ia acabar assim. O problema é que o Sasuke ele não vai ficar parado esperando ser pego pela espada Totsuka. Aí você vai falar, mas como que ele vai conseguir desviar da espada Totsuka? Aí eu te pergunto, tá, qual é o feito de velocidade que a espada Totsuka teve?
ela selou o Nagato. Primeiro, o Nagato não tem lá grandes feitos de velocidade. Segundo, ele ainda por cima tava com os pés danificados no meio da luta, entendeu? E detalhe, a luta não era só o Itachi, tava o Naruto e o Killer Bee junto com ele, entendeu? Por isso que eu falo. Tá, próximo, o Taijutsu de ambos. Qual é melhor no Taijutsu? Aí eu digo pra vocês, Sasuke. Ué, mas como assim o Sasuke é mais forte que o Itachi no Taijutsu? Bom, eu não sei se vocês viram a luta, leram o mangá, assistiram o anime, mas os dois estavam equiparados no Taijutsu. A luta começa com um bloqueando o golpe do outro, gente. Por favor. Aí o Itachi, ele faz o seguinte, ele pega o Makunai e o Sasuke ele defende com a espada, entendeu? Ele defende com a espada. Ok, ele tenta acertar o Itachi com a espada depois e o Itachi desvia. Tudo bem, aí vocês falam, aí o Itachi consegue subjugar o Sasuke em Taijutsu. Ok, só que o Sasuke também faz isso quando o Itachi ele pula pra cima depois que o Sasuke usou um Chidori no chão. O Itachi pula pra cima e ele não tem velocidade de reação suficiente para conseguir desviar da espadada do Sasuke. Então, eu acho que os dois são bem equiparados em Taijutsu e eu vou no Sasuke, tanto por ele utilizar mais Taijutsu nas batalhas do que o Itachi, tanto pelo fato do Taijutsu dele ser um primor, tanto que ele treina isso com Kakashi, além de estar upado com a marca da maldição, que deixa ele muito mais rápido, tanto também por ter copiado com o Sharingan lá do Naruto clássico o estilo de luta do Rock Lee. Então, sim, eu dou os meus pontos de Taijutsu pro Sasuke. Aí vocês vão me falar, ué, mas o Itachi conseguiu bater de frente com o Naruto MK1. Tá bom, ó, deixa eu falar um negócio. O Naruto MK1, ele já tinha feito um monte de coisa, tá? Ele tinha enfrentado o Haikage logo antes disso. E detalhe, ele tinha que quebrar as barreiras que os ninjas estavam usando enquanto os Kages estavam fazendo planos para conseguir ganhar a guerra. Ele teve que quebrar várias barreiras diferentes junto com o Killer Bee, usando a Bijudama. Depois ele teve que bater de frente com o Haikage e depois ele fez um monte de Kagebushi no Jutsu, entendeu? Ou seja, ele tava com o chakra já muito gasto para vocês falarem que aquele era o ápice do Naruto. Sim, ele ainda já era mais forte que o Naruto Moto Sabe, com certeza, isso eu também concordo. Muito mais forte mesmo. Tanto que na luta mesmo ele fala que estava mais forte que quando ele estava na luta contra o Pain. Ele estava mais forte do que com o modo Senin. E tá, o Itachi ele bateu de frente com o Naruto nerfado com o MK1, entendeu? MK1 nerfado. Beleza, mais forte que o modo Senin? Com certeza absoluta, isso é um grande feito de velocidade do Itachi. Mas, então, eu posso falar uma coisa. Na minha opinião, o Taijutsu do Sasuke com a marca da maldição é muito mais upado que o Taijutsu do Naruto. Ainda pelo fato de que o Sasuke já ser um ninja sensorial nato e ter os 3 tumores do Sharingan. Beleza, o Naruto também tem uma percepção incrível quando ele está usando o modo Sabe. Mas ainda assim não chega perto do que é um Sharingan. Até na luta contra o Deidara, o Sasuke conseguiria ver todo o fluxo de chakra, além de conseguir prever os golpes de uma forma primorosa e ter o buff tanto desse sensor e também do físico e dos poderes com a marca da maldição, tá bom? Agora, vocês falam, tá, olha, e aí, como é que seria essa luta então? Ó, eu vou te falar uma coisa, eu acho que o Itachi poderia ganhar? Sim, na maioria dos casos ele ganharia sim essa luta, não tem conversa, tá? Choro livre nos comentários para quem acha que o Sasuke tem alguma chance de ganhar do Itachi. Mentira! Calma, tira esse dedinho aí do comentário que eu tô brincando. O Sasuke poderia sim vencer dele, tanto que é esse o propósito desse vídeo, gente. É falar que apesar do Itachi ser sim mais poderoso que o Sasuke naquela época, ainda assim o Sasuke teria uma chance de ganhar do Itachi, mesmo o Itachi sendo bem mais poderoso que ele, tá? E eu acredito em que raros cenários isso poderia acontecer.
pois na minha opinião, a maior chance de vitória na maioria dos cenários ainda é do Itachi Uchiha. Mas eu vou falar que sim, pelo menos poucas chances o Sasuke tem sim de ganhar numa luta dos dois com tudo. Tanto que aquela luta aconteceu, os dois estavam indo com tudo. Sim, o Itachi estava indo com tudo. Com a intenção de matar? Não estava com a intenção de matar o Sasuke. Mas querendo ou não, ele usou tudo que ele tinha. E muitas dessas coisas não funcionaram no Sasuke. Tirando que o Sasuke também tem um chakra gigantesco, muito maior que o do Itachi, tá bom? Só pra deixar claro. Aí muita gente vai argumentar: ai, o Sasuke lá de Boruto, ele não aguenta ficar com chakra, não aguenta meia hora de batalha e já tá sem chakra. Primeiro, deixa eu te falar, a maioria daquelas lutas ele tá usando um Susanoo hoje gigantesco, de pelo menos uns 350 metros. E aquele Susanoo já começa pelo fato de que o Susanoo é um avatar feito de puro chakra. Aquilo lá é literalmente o chakra do Sasuke naquele tamanho. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? O Sasuke é muito apelão, gente. Não tem jeito. E detalhe, isso já é lá em Boruto, tá bom? Porque lá ele já tava completamente upado, tinha ainda o Senjutsu dos 6 caminhos, e ele tinha sim, não adianta falar que não tinha, pois o Naruto em Boruto várias vezes voa, tá? E metade do poder do Hagoromo foi dado pro Sasuke e pro Naruto. Vocês acham que naquela luta entre os dois lá no final do Vale do Fim, eles iriam realmente perder tudo aquilo que eles têm? Que eles usaram antes, um pouco, no finalzinho da Guerra Ninja, pra derrotar o Madara e depois ir pra cima da Kaguya. Aí eles vão lutar um contra o outro e vão perder todo o chakra que eles ganharam no Sábio dos 6 Caminhos? Não, por favor, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o Sasuke não tem 0% de chances de ganhar. Não, ele consegue, ele tem algumas chances de ganhar. Por outro lado, eu diria que isso na verdade seria uma batalha de resistência, porque eu não vejo nenhuma forma do Sasuke conseguir superar o Itachi com algum dos genjutsus dele. Talvez o Kirin até poderia funcionar, talvez, só que o Itachi tem Susanoo, além do fato dele ter o escudo Yata que repele qualquer ninjutsu. Então, eu poderia dizer que seria mais ou menos uma batalha de resistência. E a gente também não pode esquecer que o Itachi tem pouco chakra, mas também o Sasuke não fica lá muito atrás pelo fato dele usar a marca da maldição, fica abonado de poder, né, de poder amaldiçoado, mas ele gasta muito chakra, tanto que o primeiro a ficar sem chakra foi o Sasuke, tá? Só pra deixar claro, foi o Sasuke. E o jutsu de substituição, né, que ele usou para desviar do Amaterasu, que é um jutsu exclusivo da marca da maldição, que ele conseguiu depois de, né, absorver o Orochimaru, gasta um chakra ferrado, tá? E muitos falam: mas o Itachi ele poderia vencer o Sasuke spamando Amaterasu, que aí não ia ter o que fazer, ele ia ficar a piroca das ideias. Gente, vou falar um negócio. O Itachi, ele já tava ficando quase cego, tá? Já começa por aí. Assim foi o jeito que ele tava vendo aquela batalha. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, sim, o Sasuke poderia vencer do Itachi, sim, mesmo com o Itachi lutando a sério. Só que as chances seriam mínimas, entendeu? Bom, resumindo, essas são algumas formas que a luta poderia acontecer. Bom, não teria como o Itachi tentar pegar o Sasuke com a espada Totsuka, até porque a espada Totsuka não tem nenhum feito de velocidade. A gente nunca viu o Itachi usando os Magatamas, mas eles não sei se iam conseguir pegar o Sasuke, porque o Sasuke estava realmente num nível de velocidade muito alto, gente. E eu acho que sim, o Sasuke é melhor no Taijutsu que o Itachi, mas só que eu acho que o Itachi não fica muito atrás. Eu diria que ele seria superior se ele estivesse no auge, tá? Eu diria que o Itachi poderia ser superior ao Sasuke, mas no caso de atributos, pois em habilidade de Taijutsu, na minha opinião, o Sasuke ainda iria levar. Só que, né, em compensação, o Itachi teria mais força bruta e teria talvez uma capacidade de reação maior por ter, né, o Mangekyou Sharingan.
tanto que foi por isso que ele conseguiu bater de frente com o Sasuke naquela luta, tá? E detalhe, o Itachi, ele tava bem nerfado, tá? Por isso que isso aconteceu. Mas olha, resumindo, é isso. Você discorda? Concorda? Tem alguma coisa pra falar? Beleza, comenta aí nos comentários, com respeito sempre, e a gente pode construir mais esse debate sadio desse universo chamado Naruto que eu gosto tanto. É isso, gente. Lembre-se sempre, siga, persista, nunca desista e tchau, seus bandos de cabaço do caralho.